Olá pessoal, eu sou Eduardo Nascimento, estou aqui junto com o Diego Olá, pessoal, tudo bem? e a gente vai trazer aqui a novidade que a gente lançou semana passada, que é o BI de indicadores de contexto. Então vou aqui desde já apresentar para vocês, é o mesmo link lá da PowerHat que vocês já têm acesso e a gente vai explicar um pouquinho como funciona, como é esse BI, tá certo? Só um minutinho. Então o BI de indicadores de contexto, no link da PowerHat, ele está aqui no canto superior direito, né? Então só clicando nele a gente vai ter acesso aqui a essa tela. Aí Diego pode explicar um pouquinho melhor o que se trata. No caso, nós fizemos essa aplicação, dividimos em dois perfis, né? Em perfil para escolas, onde você vê do lado esquerdo o perfil para clicar ali no botão e acessar a aplicação para gestor escolar, professores, enfim, e outro perfil para gerência regional da educação ou a própria Secretaria Estadual da Educação, onde ela vai ter outro tipo de análise, não? Uma análise mais macro, onde vai poder comparar os dados das escolas. E o perfil de escola, você vai poder comparar os dados a níveis de turmas. Ok, então a gente vai se deter agora a analisar esse botão aqui, escolar, das escolas. Então clicando nesse botão, ele vai abrir aquela mesma tela da PowerHat que vocês conhecem, né? Então vai selecionar aqui perfil de escola, seleciona uma escola aqui, lançou a senha. Lembrando que são duas senhas, né? Tem que colocar as duas senhas, senha 1, depois senha 2, vai aparecer a mensagem ali, clique em OK, que informa que a senha está correta, né? Se não tiver correta, irá aparecer outra mensagem, como, por exemplo, digita a senha, como está incompleta, né? Como o Eduardo está colocando ali. Se o gestor, se o analista, se a pessoa tiver dúvida, se digitou ou não a senha, basta vir com o mouse aqui, dar dois cliques aqui, ele vai colocar. Eu digitei uma senha inválida, né, para a escola, então 999999, mas é só o fato de eu saber qual é a senha que eu digitei, né? Então, clicou aqui. Vou entrar agora com o perfil CEPLAG. Esse aqui já é o perfil CEPLAG, que a gente selecionou. Clique em OK. Aqui eu dou OK. E aqui a gente tem a imagem que é a escola, que o gestor escolar ele vai se deparar. Aqui são os botões laterais de navegação, os filtros aqui de escola, GRE, etapa, enfim, o nome do gestor escolar. Isso. E aí, logo de cara, né, aí em cima na parte do título ali tem o nome do gestor escolar. Ao ser selecionado a escola, vai aparecer o nome daquele gestor e ao lado tem ali, seleciona uma GRE ou uma escola. Isso informa já que a senha digitada foi correta. Se a senha tivesse incorreta, ali iria aparecer a mensagem senha incorreta, né? Então, se a pessoa tiver na dúvida, aí é mais uma forma de verificar se a senha foi correta ou não. Ok, primeira coisa, que são indicadores de contexto escolar. Na verdade, são indicadores que tentam retratar um pouco do contexto, da complexidade da gestão, o do desafio, né, que é o esforço docente, a intensidade do esforço docente, do trabalho docente, do trabalho dos professores, e a questão do perfil do estudante. Então, são três eixos, né, gestão, professor e estudante, que a gente tenta retratar aqui através desses indicadores. Para quem tiver dúvida ainda sobre esses indicadores, o que se trata, como eles são calculados, tem um botão aqui, Saiba Mais, que ele vai te levar a gente para 3 Educa Supply, que a gente escreveu ano passado, falando sobre indicadores de contexto, perfil de entrada, e mais lá na frente também vamos ver sobre escala interativa. Então, clicou aqui no Saiba Mais, já é direcionado para esse painel. Tá certo? O botão que focar é umas dicas que a gente está de análise, mas a primeira tela ele já vai vir com esses dois indicadores, tá? De complexidade de gestão e esforço docente. E eu vou selecionar aqui aleatoriamente uma escola, para a gente dar uma olhadinha do que se trata. Pegar a primeira regional aqui, a primeira escola. E aqui a gente vai ter, né? E quer explicar um pouquinho de complexidade? Você vê que ao selecionar ali já apareceu o nome da gestora, né, da escola, Elisalva, o nome da escola era em Agamenon Magalhães,
E os primeiros indicadores que a gente visualiza ali são complexidade de gestão e o de esforço docente, né? O de complexidade de gestão é uma escala de 1 a 6, e o resultado dessa escola, a complexidade de gestão dela foi 4, né? Ou seja, ali mais ou menos intermediária. E o que isso quer dizer? A escala começando ali do 1 quer dizer que a complexidade é mais baixa, e o 6 seria uma complexidade mais alta. Esse indicador de complexidade de gestão é um indicador ali do INEP, e ele está atrelado a alguns fatores, como, por exemplo, o porte da escola, a quantidade de estudantes, né, a quantidade de turmas, de turnos, enfim, são critérios que foram utilizados para indicar se aquela escola é realmente uma escola complexa, né? Por exemplo, uma escola que ela tem função de manhã, tarde e noite, que ela tem ensino médio fundamental, o índice de complexidade de gestão dela vai ser maior, por exemplo, do que uma escola técnica que funciona ali manhã e tarde, mas só tem o ensino médio, né? Então, são critérios que são utilizados para identificar o nível de complexidade de gestão daquela escola. E o segundo indicador, que é o esforço docente, também é relacionado ali à parte de gestão, mas ele é calculado a partir de alguns fatores relacionados aos professores, né, aos docentes, como, por exemplo, a quantidade de vínculos que o docente tem, os municípios, né, se ele trabalha em mais de um município, se ele trabalha em mais de uma escola. Então, são alguns critérios também que são utilizados para medir o nível de esforço dos docentes daquela escola. Ok, então, esses dois indicadores, eles são oficiais, eles são indicadores do MEC, e a gente tem aqui algumas dicas, aqui vai no botão que focar, e algumas dicas que a gente dá, inclusive até de questão dos horários do professor, concentração em turmas ali, para ver se de repente, se a gente consegue diminuir essa questão do esforço docente, a complexidade de gestão, escolas que são bem complexas, formar algumas parcerias, saber essa questão da delegação de funções. Enfim, no botão que foca aqui, ele vai apresentar algumas dicas aqui que a gente não vai se deter agora. Um outro indicador que a gente tem, mas para retratar o estudante, né, até praticamente uma grande avaliação diagnóstica do estudante que está chegando na rede, é o perfil de entrada. Então, aqui no perfil de entrada dessa escola, por exemplo, os estudantes aqui de língua portuguesa, eles estão entrando com a proficiência por volta de 240, que é parecida com a proficiência média da regional língua portuguesa, mas abaixo aqui da proficiência do Estado. Então, o estudante que se matriculou agora no primeiro ano, o nível de proficiência dele na entrada, ele entrou no nível básico, um nível parecido com o nível da regional e um pouco abaixo do nível do Estado. Dá para ver em matemática como essa entrada dele nessa escola. A gente já viu a entrada do estudante no elementar 2, parecida com a da regional, mas também um pouco abaixo do Estado. E aqui, enfim, eu posso também ver uma turma. Essa escola aqui tem 6 turmas, né? Daí um pouco ela ser um pouco complexa. Então a gente consegue ver o nível de cada turma. Dá para comparar também como é que essas turmas estão entrando. Então essas cores, né, elas são atreladas ali à legenda, né, onde você vê tanto a turma como a escola, como a regional, ficaram na cor laranja, o que indica que está no elementar 2, na escala de proficiência ali de matemática, que vai de 225 até 245, né, nessa etapa do ensino médio, e Pernambuco ficou na cor laranja, na cor amarela, que indica ali nível básico, né, ou seja, de 245 a 280. Então a gente pode comparar esses resultados, tanto turma, como escola, como regional, como estado, e situar, né, como é que está aí aquela turma, enfim, aquela escola em relação à regional e ao estado. Dá para a gente ter também essa noção por turma. Vou selecionar aqui outra escola, comendador aqui, Manuel Caetano. Então ele consegue ver, né, nesse perfil de entrada por turma, por exemplo, que a turma B e a turma A, o nível de entrada dos estudantes, a proficiência já está no nível básico, nível básico. Em relação à turma C e D, os estudantes estão no elementares. Então, é uma espécie de diagnóstico, uma avaliação TRI, a gente já tem a proficiência do estudante que entra, mas a gente quer ir além, a gente quer dar algumas dicas de o que fazer a partir dessas proficiências de entrada. E aí a gente tem uma ferramenta que é do próprio CAED, né, que é a escala interativa. Então, clicando aqui em escala interativa, vai se abrir aqui a escala, né, os níveis de proficiência, o que fazer
em cada nível. Assim, tem um Educaceplar que vai tratar sobre isso, mas aqui, por exemplo, no terceiro ano, eu posso digitar aqui a proficiência que eu recebi o estudante, então, sei lá, 240 em matemática, ele é nível 1, e aqui, por exemplo, algumas situações de atividade, tarefas ali, que o estudante que tem até 250 pontos de proficiência é capaz de fazer. Então, dependendo de cada turma, de cada proficiência, de cada estudante, o nível ele é diferente e as atividades, os desafios, eles também são diferentes. Tá? Então, a escala interativa, a gente já agregou ela aqui a ferramenta. O que é interessante é que a gente tem a ferramenta com o diagnóstico e também tem outra ferramenta com assim, o que fazer a partir disso, né? Ou seja, a partir dessa informação que eu estou recebendo, de como eu estou recebendo o aluno, por exemplo, que veio lá do ensino fundamental e está chegando para mim no ensino médio, como é que eu posso trabalhar a partir dessas informações, que é justamente aquele detalhamento ali na escala iterativa, onde você vai clicar no nível e vai ver quais são as tarefas que podem ser trabalhadas com esses estudantes. Bem, pessoal, era isso, né, a novidade, essa questão dos indicadores de contexto. Né, lembrando, não tem meta, né, não tem meta para diminuir ou aumentar a complexidade da gestão, ou aumentar ou diminuir o esforço docente. O ideal é a gente se comparar com escolas com contextos parecidos, né? Então, de repente, tem uma escola que tem a complexidade parecida, um nível de esforço docente, um índice de esforço docente parecido, tem escola que tem um perfil de entrada parecido, e aí a gente fazer mentoria, a gente conversar, de repente, resultados diferentes, e a gente fomentar essa comparabilidade, né, em escolas de contextos parecidos. Isso é a grande lição que os indicadores de contexto trazem para a gente. A regional e a secretaria têm mapeado, né, essas escolas de contexto parecido na ferramenta de GRE. Ela vai conseguir fazer isso. E a gente espera, enfim, que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa ferramenta. Se tiver dúvida, tem o nosso Zaplag para vocês se comunicarem com a gente. E a gente vai estar sempre à disposição de vocês aí para tirar essas dúvidas. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais, gente.